Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Sou o Dr. Liberato Neto e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre um assunto muito importante dentro da terapia psicossomática, um assunto de muita relevância, um assunto que tem assolado algumas pessoas e as suas famílias, os seus relacionamentos, as suas relações de trabalho, de uma maneira muito velada, de uma maneira muito discreta e de uma maneira muito silenciosa. Essa situação tem desagregado muito valor dentro das carreiras de alguns profissionais, desagregado valor dentre as famílias, desagregado valor dentre as empresas. E é algo que cada ser, cada indivíduo carrega dentro de si e não percebe. Essa afecção silenciosa, perniciosa e desagregadora, ela pode ter uma definição muito simples, muito singela, até mesmo sem nenhum perigo quando se fala. Mas quando se vive, ela pode destruir uma vida. Nós estamos falando da guerra de interesses. Mas não é a guerra de interesses, aquela guerra violenta, com mortes, aquela guerra com disputas sangrentas, não. É uma guerra silenciosa. E essa disputa de interesses, às vezes não é nem entre duas pessoas. Na grande maioria das vezes, essa guerra de interesses, ela é silenciosa, velada e íntima, onde vai ser o próprio indivíduo que vai estar disputando consigo mesmo o interesse pela vida, o interesse pela carreira, o interesse pelas coisas. Essa guerra íntima de interesses, abordando algo como a satisfação, que está no topo da pirâmide de grandes estudiosos na área da administração, a satisfação pessoal, a realização pessoal, acima até mesmo do salário, acima até mesmo da carreira, mas a realização pessoal no topo da pirâmide. E essa satisfação, essa realização pessoal, quando não ocorre, ela deixa alguns sinais. Existem pessoas extremamente satisfeitas, mas na área familiar, e insatisfeitas na área profissional. Existem pessoas muito realizadas, muito satisfeitas em uma área e na outra não. Mas o ser humano, ele não é formado apenas de uma área, ele não é formado apenas de uma grandeza. São várias as áreas que formam a existência humana, assim como é a saúde. A saúde é o bem-estar psicossocial, ambiental e espiritual do ser humano. Não é simplesmente ausência de doença, mas sim esse bem-estar, essa satisfação, mas em todos os âmbitos da vida humana. E você pode me perguntar agora, mas é muito difícil você estar plenamente satisfeito em todas as áreas da sua vida. Correto, em todas as áreas, mas se você tiver na maior parte delas, a sua vida se transforma em uma vida satisfatória. E aquilo que não te satisfaz te move à melhora. Aquilo que não completa você naquele instante te move a uma melhora. Então a satisfação ou a insatisfação no âmbito da vida humana, ela pode desenvolver de uma forma para e passo, lentamente, enfermidades, enfermidades psíquicas, enfermidades que são chamadas falta de firmeza. E essa falta de firmeza, como a gente vem conversando nos nossos vídeos, ela é exatamente é o que move as alterações até ser uma patologia. Você que vem acompanhando os nossos vídeos, as nossas aulas,
os nossos eventos. Você que é inscrito no nosso canal do YouTube, Terapia Psicossomática, Dr. Liberato Neto, dá agora o seu like, aciona o sininho, e você que não é inscrito, se inscreve para que você possa continuar recebendo os vídeos e as notificações. Bom, então a insatisfação ela pode ser um agente direto na formação da enfermidade psíquica. E essa insatisfação, ela deixa no ser humano alguns sinais. E fica, às vezes, muito difícil de você conseguir verificar em outra pessoa sinais de insatisfação exatamente pelo tipo de personalidade. Existem pessoas muito trancadas, existem pessoas muito fechadas, que não se abrem para ninguém, mas também porque possam ter alguma dificuldade em expressar os seus sentimentos, seja com palavras ou com ações. Essa alteração a gente chama de alexitimia, como a gente já vem conversando em alguns vídeos sobre alexitimia. Mas existem outras pessoas que são muito transparentes, existem outras pessoas que são muito abertas, que você consegue verificar se ela está bem apenas observando. Você consegue verificar se ela está bem num simples gesto, em um olhar você consegue verificar. E esses sinais, eles se transformam em ferramentas muito transparentes. E a percepção desses sinais possibilita prevenções de afecções, mais das vezes bem graves. Então, como a gente vai ver, algumas afecções onde a simples insatisfação pode ser a causa. Então, afecções físicas, fisiológicas, através apenas do sentimento de insatisfação. Mas existem alguns sinais e existem subsinais que possam identificar que o indivíduo está insatisfeito. Ele não precisa dizer que está insatisfeito. Ele não precisa falar, verbalizar que não está gostando mais do trabalho, que não está gostando mais do curso superior que está fazendo, que não está gostando mais do carro, que não está gostando mais da casa onde mora, que está insatisfeito com o relacionamento, seja lá o que for. Apenas com as suas atitudes. Então, como é que a gente pode identificar alguns sinais? E são sinais bem simples, tá? Sinais bem fáceis. Esses sinais de identificação da insatisfação. O primeiro deles é exatamente a negligência emocional. É a falta de cuidado emocional. Tanto o lado emocional da própria pessoa, como o lado emocional das pessoas com as quais você se correlaciona. Essa negligência emocional, ela conduz a uma situação onde existe uma extrema falta de cuidado. A sua negligência, quer dizer, a sua falta de cuidado emocional para consigo mesmo. Você se mete em situações desagregadoras, você faz uso de algo que vai desagregar a sua própria personalidade, o seu caráter, você não tem cuidado emocional e nem físico consigo mesmo e nem com as outras pessoas. Então, a negligência emocional, no que diz respeito à falta de cuidado, seja a questão de higiene, a questão de alimentação, tá? O autocuidado, ele, quando não existe ou quando diminui, ele é um sinal de insatisfação. Então aí você precisa observar o nível de falta de cuidado, o nível de negligência emocional, para poder fazer uma correlação com o nível de insatisfação, o seu ou das pessoas com as quais você convive. O segundo ponto, o segundo sinal é exatamente a fadiga emocional e a fadiga física.
Então é a fadiga emocional e física. Ela tem essa situação correlacionada com a insatisfação. Assim também, atos falhos recorrentes, quer dizer, você está sempre cometendo o mesmo erro várias vezes, esquecendo a chave, perdendo o ponto de parada do ônibus, esquecendo para onde é que vai, e a ausência de planos futuros. Tá? Então a gente vai agora conversar especificamente sobre cada ponto desse. A gente já começou sobre negligência emocional no que diz respeito à falta de cuidados. Sobre a negligência emocional, a gente também tem a falta de diálogo. Você passa muito tempo trabalhando com as pessoas e não tem conversa, não tem diálogo, é só o assunto profissional. É só o assunto da sua obrigação. E não, você não dá uma pausa para conversar. Como agora, vamos tomar um café comigo aqui, café com terapia psicossomática. Você dá uma pausa para tomar o café. E esse está delicioso. Café com terapia. Então, a negligência emocional, no que diz respeito à falta de diálogo, está mostrando que o indivíduo não quer se correlacionar. Ele não está satisfeito com as pessoas com as quais ele vive, ele se isola. Tá? E isso pode se confundir também com algum transtorno de depressão. Né? Sobre a animação. Quando diminui a animação ou quando a animação acaba, quer dizer que a sua alma, a sua ânima não está mais ali. A sua capacidade de transformar o ambiente, sua capacidade de iluminar as vidas, sua capacidade de imprimir os seus recursos psíquicos através da sua alma, da sua inteligência, quando ela não está mais ali, é sinal de que você não está mais lá. Você não está satisfeito. Tá? Então, falta de cuidados, falta de diálogo e falta de animação. Vamos lá, gente, participar dessa aula, desse curso. Se você não está gostando, você não tem animação. Vamos lá, gente, participar do curso. Vamos agora fazer uma dinâmica. Você vai conversar com o seu colega do lado. Quando você não está gostando, essas dinâmicas de conversar com um amigo do lado, de se confraternizar e você se sente mal, isso é um sinal que você está insatisfeito naquele local. Você não quer interagir. Tá? Você não mede as palavras com as pessoas, é sinal que você está insatisfeito também. Tá? Então, sobre negligência emocional, nós temos esses 3 tópicos principais: falta de cuidado, a falta de diálogo e a falta de animação. O segundo ponto que a gente falou com você foi sobre fadiga emocional e fadiga física ao mesmo tempo. Então, o cansaço. Você já está tão estressado, já recebeu tantos estímulos, já recebeu tanta informação, já fez tanto, já buscou a sua satisfação naquela situação e não alcançou. Você estudou aquele assunto, mas ele não lhe apeteceu, ele não lhe agradou. Você já fez 80% da faculdade, mas não é isso que você quer. Você já convive com a pessoa 1 ano, 2 anos namorando e não deu aquela liga. Você está insatisfeito. É como você começar a assistir uma série que você não está gostando e já você começa a dormir. Um filme que não te agrada já lhe dá sono. Eu espero que esse vídeo não lhe dê sono. E essa fadiga emocional, ela se transporta para a fadiga física. Você fica abatido, fica cansado, fica indisposto por sua insatisfação. A fadiga física e emocional, ela se apresenta pela diminuição da capacidade de responder a estímulos. Vamos lá, gente, quem quer participar dessa ação agora? Você está tão fatigado que nem levanta o braço. Vamos participar dessa pesquisa. Você está tão cansado que não dá nem um sinal. Tá? Então, a fadiga emocional e a fadiga física apresentam esse sinal de falta de responsividade aos estímulos. Você não interage com o ambiente.
É o despertador que toca, 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 que todo dia você tem que acordar naquele horário. Mas você está tão fadigado, física e emocionalmente, por causa daquele serviço, daquela aula, que o seu sistema desliga. E o despertador toca, 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 e você não acorda. Mas você acordava antes. Primeiramente você acordava, mas agora você já está insatisfeito, você não tem força para isso, você não tem responsividade. Suas respostas aos estímulos estão diminuídas. Por conta disso, a sua falta de interação, seja física ou emocional, diminui a sua produtividade. Existem pessoas que estão ali para ajudar a gente, mas quando essa pessoa está insatisfeita consigo mesma ou com algo do seu trabalho, ela não consegue ajudar a gente tanto assim. E a sua capacidade produtiva diminui. Seja um professor, seja um médico, seja um motorista de ônibus. Se ele está insatisfeito, a sua incapacidade produtiva vai ser elevada. Então, as grandes empresas terão prejuízos, as grandes companhias terão prejuízos, os hospitais terão prejuízos, as escolas terão prejuízos, as famílias. Porque a mãe está insatisfeita com o casamento, o pai está insatisfeito com o casamento, e começa a refletir isso nos filhos, começa a refletir isso no próprio ambiente familiar. Tá? Todos os finais de semana eles saíam, eles viajavam, eles almoçavam fora, e aquilo pela insatisfação foi diminuindo, aquela produção daquele bem-estar, a produção do happy hour, a produção do bom final de semana, não tem mais. Então, o indivíduo com insatisfação, ele diminui e muito a sua produtividade, tá? Em relação ao seu cansaço físico e ao seu cansaço emocional. O próximo tópico da fadiga emocional e fadiga física merece até mais um outro gole de café, um pouco mais de café com terapia, da terapia psicossomática. É exatamente um tópico que a gente vem falando muito sobre somatização. E o que é essa somatização? É exatamente você transportar para o soma, para o corpo, tudo aquilo que é produzido na psique, na mente, através de um caminho chamado psicossoma. Então a somatização, como tem até em um vídeo anterior, pode estar na descrição aqui desse nosso vídeo, fala sobre dessomatização. Como você consegue dessomatizar? Como você consegue desligar um registro automático criado durante muitos anos, tá? Então, a pessoa desenvolve uma somatização por insatisfação. Tá lá trabalhando, ela é digitadora, ou caixa, ou empacotadora, é professora, é médica, é engenheiro, advogado, mas está insatisfeito com o escritório, com a empresa. Nas férias não sente nada, tá tranquilo. Mas quando volta para trabalhar, é um pigarro que não passa, é uma coceira que não passa, é uma gastura que não passa, é uma dor no estômago que não passa, é uma dor na coluna que não passa, por mais que não faça esforço. Você está somatizando, você está trazendo para o seu corpo alterações, registros psíquicos causados por insatisfação. Então você não está satisfeito com o seu ambiente. E aí você muda o seu trabalho, muda a sua carreira. O que é que acontece? Você continua insatisfeito. Então você pode perceber que o problema não é com o ambiente, não é com a carreira, o problema não é com as pessoas, o problema é com você. Tá? Ainda falando sobre fadiga emocional e fadiga física, nós temos um ponto também importantíssimo, que é a falta de paciência. A impaciência, a inquietação, a vontade de sair dali, a vontade de acabar logo, a vontade de fazer outra coisa. Essa agitação, essa impaciência, ela pode estar perfazendo a fadiga emocional
e a fadiga física, e a partir daí você apresentar a insatisfação e desenvolver uma enfermidade psíquica e culminar em uma doença séria. Tá? Então, as pessoas, eu não tenho paciência para assistir um jogo de futebol. Eu não tenho paciência para estar na fila de um supermercado. Eu não tenho paciência para esperar nada. Eu não tenho paciência para ligar para a companhia telefônica. Está ruim. Desse jeito está ruim, porque você precisa desenvolver a paciência. Numa definição bem tranquila e bem simples, paciência é a ciência da paz. É você conhecer a paz. Quem conhece a paz tem paciência. Paciência é uma palavra terapêutica. Você tem paciência? O próximo tópico, o próximo sinal de identificação da insatisfação são os atos falhos. Você sempre erra naquilo ali. Quando eles são recorrentes, você está sempre esquecendo a chave, você vai abrir o carro e deixa a chave na porta do carro, entra em casa e deixa a chave pelo lado de fora da casa, vai ao banheiro e não leva a toalha, coisas simples, e você está sempre errando. São atos falhos, tá? E isso tem um significado, você não está ali. Você está cansado demais para se conectar com o ambiente, cansado demais física e emocionalmente, para se conectar naquilo que você está fazendo. Sua mente está em outro lugar. Você está ali só de corpo presente. E aí você está errando. Você está apresentando uma alteração chamada hipoprosexia, quer dizer, baixa da atenção, a desatenção. Quer dizer, você não está dando atenção ao que você está fazendo. Você não está dando atenção ao que você está vivendo. Por que você não está ali? Você não tem animação, você não tem atenção, você não tem paciência. Está insatisfeito. A gente tem também a diminuição da vontade. A pessoa que está com um ato falho está sem vontade, está desmotivado. Está desmotivado a acertar. Está desmotivado a fazer o certo. Se trabalha em uma fábrica, erra demais. Uma confecção, erra demais, corta errado, fecha errado. Se trabalha em linha de montagem e não está satisfeito, tem acidente de trabalho. Quer dizer, então, a sua desatenção e a sua pouca vontade em realizar indicam que você, pelos seus atos falhos, está insatisfeito. Tá? O fato de ser professor e estar errando, o fato de ser médico, ser profissional da área da saúde, cometer erros também por desatenção, por atos falhos, isso indica sinal da sua insatisfação. O último tópico, assim, de uma forma bem didática que a gente está abordando, é a ausência de planos futuros. O indivíduo, ele não tem capacidade, não tem condições de realizar planos sobre o que ele vive. Mas se ele não está gostando do que ele está vivendo, por que ele vai realizar planos? Se ele não está inserido, se a ânima dele não está ali, por que ele vai fazer planos? Por que ele vai projetar um futuro? Por que ele vai querer viver essa situação? Não tem porquê. Se ele não está gostando do presente, com certeza ele não gostará do futuro, baseado no presente que ele vive. Então ele não consegue fazer planos. Daqui a 2 anos aqui na empresa, eu quero estar no cargo tal, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele não vai fazer. Ele não queria estar nem ali mais. Então aí é uma indicação, um indicativo de insatisfação profissional. Daqui a 1 ano vamos fazer uma viagem de lua de mel. O cara não faz, ou ela não faz, porque está insatisfeito com um casamento, está insatisfeita com a relação. Então não tem capacidade de projetar o futuro de algo que no presente não a satisfaz mais. Então assim, a gente pode perguntar para você, deixar como uma reflexão, mas calma que a gente vai dar a resposta, que senão você já fica ansioso e agitado.
Mas quais são as possíveis consequências da insatisfação na sua vida? Se você identificou alguns desses sinais em você mesmo, seja de negligência emocional, seja de fadiga emocional ou fadiga física, seja a existência de atos falhos recorrentes, seja a incapacidade de realizar planos, algum deles. Observe e tente raciocinar no que é que isso pode trazer como prejuízo para você. A insatisfação, quer dizer, você não está inserido na realidade onde você está vivendo. Sua animação, sua mente, sua vontade não está mais ali. O que é que pode te trazer de prejuízos? Então, 3 coisas são baseadas na enfermidade, nessa falta de satisfação. Você pode desenvolver uma enfermidade, uma patologia, e da patologia desenvolver a doença. A enfermidade é a mais simples, mas é tão profunda quanto um câncer metastatizado. Quer dizer, então, porque ela está na sua alma, está na sua mente, está na sua ânima, está na sua força geratriz, das suas energias mais íntimas. Já a patologia está nos seus tecidos orgânicos. E a doença está em tudo, no corpo e na mente. Simples mialgias, simples dores musculares podem ser causadas por insatisfação. Se é uma insatisfação emocional, essas mialgias elas têm um local apropriado para isso, elas têm uma zona própria para isso, a região dos quadris. Tá? Então, uma dor inopinada na região do glúteo pode estar indicando uma insatisfação. Do lado esquerdo, uma insatisfação emocional. Do lado direito, uma insatisfação material. Se é uma dor mais anteriorizada, é uma insatisfação com que você sente que ainda vai acontecer, que vai se repetir. Se é na região lateral, uma insatisfação com algo de agora. Se é na região posterior, uma insatisfação com algo do passado, mas que vem reverberando na sua mente, porque você não consegue se desconectar, você está somatizando. Então, uma mialgia, uma dor muscular. Na parte do sistema digestório, a gente tem muitos sinais. Dos mais simples é a gastrite, a dispepsia, a indigestão. Então, são sinais de que o indivíduo não consegue mais digerir aquela situação, não consegue mais digerir aquela pessoa, ele não tem mais controle sobre a sua acidez em relação àquele fato, não consegue mais não ser tão ácido, as palavras não saem palavras doces, sempre palavras amargas no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? Tudo que entra é só para queimar, tudo que entra faz mal, e aí ele tem essa acidez, né? Essa gastrite pode culminar numa úlcera gástrica, tá? E uma situação também decorrente da própria personalidade, o próprio perfil de personalidade, o perfil de personalidade psicossomática tipo C, de pessoas rancorosas, pessoas que têm dificuldade em perdoar, pessoas que têm dificuldade em deixar para lá, que reverberam muito o assunto, que ficam ali ruminando aquela atitude, aquela injúria, e aí tem a maior tendência a desenvolver cânceres. Então a insatisfação ela pode te dar uma dorzinha muscular, pode te dar uma gastrite, mas também pode desenvolver um tumor maligno, uma neoplasia, quer dizer, um crescimento de algo novo se espalhando em você, decorrente da sua insatisfação, decorrente de conflitos, decorrente de incapacidades suas de se modificar, incapacidades suas
de transformar o ambiente onde você está. Nós não temos o direito de mudar ninguém. Nós temos o dever de nos melhorar. Nós não temos a missão de transformar ninguém, a não ser nós mesmos. A única pessoa que a gente tem a obrigação, o dever e a missão de transformar é a nós mesmos. Se a gente conseguir transformar a nossa vida, como dizia um sábio filósofo, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se você modificar a sua personalidade, modificar o seu caráter, melhorar diante as dificuldades e passar isso para a sua vida de uma forma prática e bem firme, bem fixa, as pessoas vão perceber. As pessoas vão interagir. E as pessoas vão utilizar a sua mudança como um modelo a ser seguido, como um exemplo a ser seguido. Gente, eu sou Liberato Neto e foi muito bom poder conversar com você, tá? Você gostou desse vídeo? Dá o joinha, aciona o sininho. Se é inscrito, continua com a gente firme, compartilha aí o endereço do nosso canal, Terapia Psicossomática, Dr. Liberato Neto. Você que não é inscrito, se inscreve, aproveita, tá? E a gente se encontra nos próximos vídeos. Vou aqui continuar tomando o nosso café com terapia. Tudo de bom para você. Forte abraço.